Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui que eu vos falo mais uma vez, eu professor Alessandro, professor mestrando de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, e principalmente para concurso público. Em primeiro lugar, claro, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de preparar mais um vídeo para ajudar na sua aprovação que passa por aqui. Em segundo, agradeço a cada um de vocês que me prestigia aqui no meu canal no YouTube, você que me segue no Instagram, está lá no meu canal no Telegram, que tem material lá gratuito para ajudar na sua aprovação. Meu muito obrigado. Aproveito você que ainda não é inscrito ou inscrita, eu peço que você se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho, que tem muita coisa boa aqui, tá? Para você que é concurseiro e para você que é concurseira. O vídeo de hoje tem redação pronta para o concurso CEOP, Secretaria do Estado de Obras Públicas do Estado do Pará, para o cargo de assistente social, na verdade, serviço social, que foi o que a banca colocou aqui, tá, gente? Então, vou rápido aqui divulgar um material que também já tem e-book, você solicitou, você pediu, e eu preparei também e-book sobre a prova discursiva, que vai ser suficiente para ajudar na sua aprovação, tá? Então, vou falar um pouco o que você vai encontrar nesse material e já vou aqui comentar uma redação pronta no nível, no padrão setup, para você ter a noção do que você vai ter que fazer para tirar uma excelente nota nessa prova discursiva da banca setup. Então preste atenção nesse vídeo até o final. Eu vou já mostrar aqui o material. Aqui está a plataforma que eu utilizo para corrigir o seu texto. Só aviso que tem vagas aí para fazer a sua correção. Eu utilizo basicamente a grade aqui, a tabela de avaliação, de acordo com a grade da banca setup. Atribuo o conceito e evidente que eu faço um vídeo curto, comento por meio de vídeo curto. Isso tem ajudado bastante muita gente. Isso ajuda a fixar o conhecimento. Está aqui, gente. Então, o que nós temos, olha só, eu já preparei e-book para esses cargos aqui. Então, já tem e-book específico. Tem uma parte nesses materiais que ela se mantém, mas tem a parte que é específica para cada cargo, certo? Então já tem o e-book completo com estruturas semi-prontas, textos prontos, temas praticamente do edital. De onde a banca pode tirar tema eu já coloquei. E também tem redações prontas. O valor, apenas R$ 30. O valor desse material aqui. Você pode pensar, professor, nível médio, R$ 30 é o preço que vai custar a sua aprovação, gente. Você pode estudar só por ele, porque tem mais temas, tem mais textos prontos, é um material completo, tá? Você pode estudar só por esse material aí, que eu garanto que você tem condições de tirar uma excelente nota. Então, faça um diagnóstico, explico como a banca setup atua, mostro algumas redações anteriores com estruturas semi-prontas minha que outras pessoas utilizaram em outros concursos, o último foi da FACEPA, com notas excelentes, tá? Então aqui pode confiar, pode adquirir. Tem para arquitetura e engenharia civil. Nesse caso aqui não tem texto pronto, tá? Por isso que o valor é apenas R$ 20. Como eu falei, nesses outros tem. Mas tem temas de acordo com o edital, e eu estou fazendo correção caso você tenha interesse. E aqui o serviço social, R$ 30, tá? Porque também tem temas prováveis, e além de temas prováveis, estruturas semi-prontas, informação, diagnóstico sobre a prova discursiva, como você deve proceder se o tema vier em caso de situação hipotética. Tá? Então tem muita coisa, gente, tem muita coisa boa nesse material que é completo, também vai servir para ajudar na sua prova discursiva, especificamente para o cargo de serviço social. E quando você entrar em contato comigo, você diz, professor, tenho interesse no e-book, aí você diz logo o cargo, tá, gente? Diz logo que é o cargo, que hoje eu vou saber qual é o material que você quer. E além disso, tem textos prontos. Um aqui eu vou ler para você, eu vou comentar, certo? Nesse vídeo hoje, e outro eu coloquei lá no meu perfil no Instagram. Eu sou como eu faço para ter esse material, acesso a esse material. Tá aqui, ó. Você pode entrar em contato comigo neste número de Zap, que eu tenho há muito tempo. O Zap profissional eu uso só para isso, tá, gente? É só para concurso, ok?
ou no e-mail, que eu entendo que algumas pessoas preferem não entrar em contato pelo WhatsApp, então pode entrar em contato por esse e-mail aí, ou no meu perfil no Instagram, tá? Você pode mandar uma mensagem, tá ok? Eu te mando esse material. Aí eu vou passar aqui, ó, olha só a estrutura dele, e eu vou direto lá pro texto, pronto. Esse é o plano de correção, caso você tenha interesse, tá? Para nível superior, tem esse valor aí. Assim, deixa eu voltar aqui rapidinho, talvez você tenha visto aí. É o próximo material que eu estarei confeccionando, aliás, concluindo, aproveitando o embalo do CNU, questões discursivas, cabeça quente, boa. Tem muita coisa ainda que eu trabalhei recentemente em concurso do CNU, que foi suspenso, então tem muito conteúdo bem parecido com o que tem aí nesse concurso para CEOP, cargo de administrador. Então, tem material, logo logo vai ter material para o cargo de administrador. Também vai ter redações prontas, viu, gente? O valor dele, tá? Vai ser também o valor de R$ 30. Se você já quiser encomendar, entre em contato comigo, tá? Que vai ter material, ok? Então, no mesmo estilo dos outros, temas prováveis, estruturas semi-prontas, e claro, nesse caso vai ter uma boa quantidade de textos prontos também, que também é uma área que eu costumo dominar, tá? Isso tudo, como eu falei, para ajudar na sua prova discursiva. Aqui, ó, caso você tenha interesse, correção, esses são os valores para nível superior, tá, gente? Para nível médio, tá? É apenas R$ 20. Ó. Quem está comigo no WhatsApp, profissional de outros concursos, para você ter uma ideia, tem descontos. Por isso que é importante que você me siga no Instagram, seja comigo lá no WhatsApp, tá? Porque por exemplo, as pessoas que passam às vezes no concurso querem continuar o estudo, então não tem, tá? Que às vezes eu preciso fazer um ajuste, viu, gente? Um ajuste de valores, até para eu conseguir manter, tá? Algumas coisas que eu preciso, tá? Por exemplo, não preciso justificar isso aqui, mas só para ter um exemplo, recentemente eu precisei comprar um outro equipamento e, claro, não posso tirar, tá? Do meu salário ali, ok? Então, me ajudou esses valores insignificantes que talvez para você possa pensar, poxa, é só 20, é só R$ 30, mas para mim tem um significado muito grande e me ajudou, por exemplo, recentemente a adquirir um equipamento e um material bom. E está aqui, eu estou usando para ajudar na sua aprovação, tá? Então aqui vale a lei do retorno. E melhor, é um investimento, tenho certeza que não tem em outro lugar, tá? Você não vai ter um curso de redação tão barato como esse, mais eficiente. Por isso que eu sempre digo aqui, o barato, ele custa a sua aprovação. Aí olha só, eu coloco alguns murais de resultados de outras provas. Isso aqui foi só da banca Setup. Então, tem lá no meu perfil no Instagram, eu coloquei outros resultados. Então, de todos os concursos que teve prova discursiva, nós tivemos notas excelentes de quem usou os meus materiais, tá? Isso aqui não é para eu me exaltar de forma nenhuma, mas é para mostrar, tá? Que meu trabalho aqui você pode confiar que você vai conseguir tirar uma nota excelente também. Aqui são os vídeos, aliás, é o vídeo que eu já publiquei, certo? Você ainda não assistiu, é importante que você assista aqui um resumo que eu estou colocando sobre mim, sobre a minha formação, e é importante, eu coloco aqui, ó. Então, você de cara, você já vai ver aqui, ó, dois textos com duas estruturas semi-prontas, olha, eu coloco o resultado de concurso, os concurseiros que já passaram por aqui, ó, já estão assumindo, já estão trabalhando, tá? Eu me alegro muito disso, de saber que eu estou contribuindo para a estabilidade profissional e financeira de muita gente, não só no estado do Pará, mas a nível de Brasil, as estruturas, a exemplo do que você precisa fazer. Tá aqui, ó, eu comento o que você deve fazer na prova discursiva. Esse foi o último tema, né? O último concurso que teve prova discursiva da Banca Setup, que foi para a FACEPA. Está aqui o cargo para o cargo de assistente social, que vai ser na mesma pegada para esse concurso da CEOP para serviço social. Até porque mudou a nomenclatura, mas se você observar o edital, o conteúdo tem muito conteúdo afim aqui, ó. Então era essa situação. Então eu coloquei um modelo de redação pronto aqui nesse material para você ter a noção do que precisa fazer, tá? Então esse estilo aí da prova discursiva, continuo os comentários, as análises.
tudo isso aqui, eu coloco esse exemplo de que às vezes tem avaliador mão boa dessa banca, né, que deu 9,5, por exemplo, esse texto é um notão, tá? No mínimo, ali no limite do mínimo de linhas e olha o tanto de desvio. Mas eu sempre digo, né, quem treina comigo, para quem eu faço correção, aqui alguns vídeos que eu sugiro, eu sempre digo que é bom não depender da mão de avaliador. O importante é você ir logo tranquilo, treinar para tirar uma nota excelente. Olha só, gente, tem muita coisa aqui de redação, tá? Redação, como eu disse, pode dar só por esse material. Está aqui, ó. É daqui que vai sair o tema do seu texto, é daqui, dessa parte específica do edital. E foi justamente daqui que eu elaborei temas. Onde é possível, imaginando aqui, eu me colocando no lugar de elaborador de itens, tá? Eu sei bem o que é isso, tá? Olhando esse edital, esse conteúdo aqui do edital, eu elaborei temas, de onde é possível sair temas. E claro, tem algumas redações prontas aqui para ilustrar o que você precisa exatamente fazer para esse perfil da banca Setup. Aqui, ó, técnico em gestão pública, serviço social, debate contemporâneo, o Estatuto do Idoso, vou pulando aqui, o Estatuto da Criança e Adolescente, Política Nacional de Assistência Social. Então, eu elaborei aqui temas de acordo com o perfil que a banca pode exigir de você. Ou pode ser nesse sentido mais ou menos na FACEPA, para você aplicar conhecimento específico, né, aqui do conteúdo, algo relacionado, por exemplo, no caso lá, seria ao Estatuto da Criança e do Adolescente, um exemplo, tá? Ou ela pode colocar uma situação hipotética, um caso de um menor, por exemplo, um infrator, que aconteceu alguma coisa com ele, e pedir para você na condição aí, tá? Aqui de assistente social, de conhecimento aqui, que tipo de procedimento, no caso, deve ser adotado. Então, tudo foi pensado aqui de acordo com o edital, viu, gente? Então, para todos os cargos que eu faço, o e-book, claro, tem a parte lá geral, por exemplo, de ética, alguma coisa que a gente não pode deixar de treinar, tá? Mas aqui, precisamente, a preferência da banca setup é dessa parte específica, os temas de redação, os temas das provas discursivas dos concursos passados saíram exatamente daqui. E aqui tem ó, uma série de temas, só para você ter uma ideia, tem mais de 10. Alguns eu coloquei padrão de resposta, para você ter uma noção, alguns eu adaptei, a maioria, e como eu disse, eu tirei daí desse conteúdo, desse edital para ajudar você na sua aprovação. Ó, por exemplo, uma situação como essa aqui, ó. O assistente social de um hospital público em Belém depara-se com a seguinte situação: uma semana, uma senhora e tal, narra a situação todinha e aí você vai escrever uma dissertação expositiva analisando a situação e elencar, ou seja, descrever é a palavra que a banca Setup gosta, né? Descreva, que significa explicar, tá, gente? Quais ações podem ser tomadas pelo assistente social Ferreira, nesse caso, nessa situação hipotética? Um exemplo aqui. Continuando temas, aqui esse tema relacionado à questão das pessoas idosas, com base no Estatuto do Idoso, mais um relacionado à situação hipotética, que é uma outra situação que a banca pode exigir de você, ó, tá? Colocar aqui uma situação em que ele seja, nesse caso aqui, reincidente, e aí vai pedir que tipo de medidas socioeducativas podem ser aplicadas ao caso narrado. E aí você vai ter que explicar numa estrutura de uma dissertação expositiva que tem que ter a estrutura clássica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Já já eu explico, eu dou um exemplo aqui, eu ilustro melhor isso. Ó, temas tem bastante aqui, você não precisa estar pesquisando, não, você só vai ter o trabalho de ler o conteúdo e aí aplicar para treinar. Aqui então, gente, ó, tem texto pronto sobre políticas públicas, está aí. É evidente que a banca ela vai pedir para você relacionar a atuação nesse cargo, né, de serviço social, da assistente social. Aqui um texto pronto sobre os níveis de proteção à saúde. A gente sabe que quando você vai estudar essa parte de assistência social, então basicamente está dentro, né, ali imbuído do direito à saúde, então você encontra nesse quesito, é a parte do direito, né, da norma jurídica, em que trata de dar, assistir as pessoas que têm, claro, necessidade, que precisam de um amparo do Estado, nesse caso aí, né? Daí o termo assistência, certo? Então, esse texto aqui que eu vou
comentar para você em uma das minhas estruturas semi-prontas mais usadas e mais bem avaliadas, tá? Você não precisa ter medo, pode usar à vontade. Professor, o edital permite? Permite, pode usar à vontade. Não tem nada no edital dizendo, ó, que você vai zerar se usar essa estrutura semi-pronta. Pode usar à vontade, que vai dar certo. Então, que texto é esse que a banca vai exigir de você? Vai apresentar o tema, tá? Aqui é um modelo, tá, gente? Eu sei que você tem condições de fazer um com mais conteúdo, com mais informação específica relacionado ao edital aí, o conteúdo que você já estuda, tem formação na área, com certeza. Então, olha só, o que eu indico aqui, o que eu sempre explico, não existe um rol taxativo estruturalmente para você escrever uma dissertação expositiva. No caso aqui, que é a preferência da banca. Nessa dissertação expositiva, que é a preferência da banca, você não vai precisar apresentar uma tese, um posicionamento explícito. O que você vai ter que fazer? Evidentemente que ela tem que ter uma estrutura. E a estrutura da dissertação expositiva, tá? Nessa parte, ela é semelhante à dissertação argumentativa. Tem que ter uma introdução, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter a conclusão. Professor, tem um número de parágrafos? Deixa eu explicar aqui para você. Não tem um número, como eu falei, como rol taxativo, é exemplificativo. Então, normalmente, eu sugiro que você escreva o seu texto dissertativo expositivo em 4 parágrafos. Evidentemente que há situações em que cabe 5. 3 está dentro da média. O que eu sempre indico, o que eu sempre explico e provo e mostro no material, tá, gente? Provo com exemplo no material. Não fico aqui teorizando sem ter argumentos, sem ter como provar. Tá lá no meu material. O que eu sempre sugiro para você que vai fazer prova para essa banca, tenha muito cuidado para não construir um parágrafo com estrutura embrionária, ou seja, com um parágrafo que tenha, por exemplo, 3 linhas, 3 linhas e meias. Por quê? Há muitos casos de avaliadores que descontam o ponto. Naquela parte lá da estrutura, é o 2.2, isso. Na parte do 2.2, eles costumam descontar um ponto. Tem casos que eu consigo reverter, tá? Porque tem 2 orações, não tem um período único, eu vou lá, como no caso que eu deixei aqui, o exemplo nesse material tem lá, do rapaz que tiraram um ponto dele, tirou 9, e eu vi lá, o desconto foi justamente porque o avaliador considerou como parte embrionária, só que ele olhou a quantidade de linhas. Ele não observou que tinha pelo menos 2 verbos, que tinha pelo menos 2 orações e tinha um período composto, ou seja, eu entrei com recurso, ganhei, e ele saiu de 9 para a nota máxima. Acontece isso, mas tem casos que não tem como reverter. Então, a sugestão que eu falo para você é o quê? Faça um texto com uma estrutura de 4 parágrafos e fica bem claro. Se der e não ficar um parágrafo com 3 linhas, por exemplo, você pode fazer com 5 parágrafos. Tá? Você pode fazer com 3. Tá? Eu sugiro isso. Mas nunca escreva a dissertação com a estrutura paragrafal de 3 linhas, 3 linhas e meia, por exemplo, para não correr o risco de você perder ponto, porque o avaliador viu como parte embrionária, ou seja, um quase parágrafo. Daí essa expressão, que é uma expressão que nós usamos na linguística textual, tá, gente? O que é um parágrafo? Uma parte embrionária. Aí a gente empresta, faz uma analogia à biologia, que é o quê? O embrião é uma formação, né? Algo que ainda não está plenamente formado, ele está se desenvolvendo. Então, o embrião, por exemplo, é quase um ser humano, é quase uma pessoa. E o parágrafo que constitui parte embrionária é quase um parágrafo, ok? Então, o que eu sugiro, o que você vai fazer na introdução? Na introdução, você vai apresentar. Você não precisa explicar nada, a não ser que a banca ela faça, como alguns temas, que ela coloca bastante aspecto ou tópico. Aí, nesse caso, você vai ser bem rápido, bem direto, tá? Então, o que acontece? Aqui você vai, na introdução, você vai apresentar o tema, ou melhor, os tópicos ou aspectos. Exatamente como eu fiz aqui, ó.
Então, a introdução, o nome já diz, é introduzir, ou seja, trazer para dentro, tá? Intro, vem a introdução, vem desse termo etimológico, trazer para dentro quem? O leitor ou a leitura do seu texto, que é justamente o seu avaliador. E é uma coisa que eu tenho bastante postura ética e profissional na hora de avaliar o texto. Eu utilizo a grade. E eu sempre digo, o texto que eu faço, que eu corrijo, por exemplo, seu texto, e que eu estou ajustando, não é para mim agradar, é para fazer um texto que vai agradar os avaliadores aqui, ó, da banca setup. Ah, porque tem situações que tem professor X ou Y e tal, e aí que, ó, critica o seu texto e não apresenta proposta, não apresenta caminho. Eu faço isso. Eu digo, ó, aponto os desvios, mas digo, olha, tem como evitar, tem como ir por aqui. E tem dado certo, é a minha forma de trabalhar. E, ou seja, eu ajusto o seu texto, a sua redação, para agradar aos avaliadores do seu texto, que é o que importa e por isso tem dado certo. Aí tá aqui, ó. No que diz respeito às medidas socioeducativas, professor, posso começar o meu texto assim? Pode, meu querido. Pode usar à vontade, não tem nenhuma restrição começar o texto aqui com essa contração, né? Daí, mais ou não tem nenhuma. Aqui eu estou aqui, ó, contextualizando, apresentando o tema no que respeita às medidas socioeducativas que o poder estatal garante ao adolescente praticante de ato ilícito, quer de natureza criminal, quer de natureza contraventiva penal, segundo o escopo da legislação brasileira, é conveniente analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Nesse contexto, destacam-se. Aí aqui, olha só, pronto, ó. Eu estou apresentando os tópicos que serão abordados aqui no meu texto. De onde saíram esses tópicos, professor? De onde saem esses aspectos? Lá do tema. A banca ela coloca o enunciado em negrito, ela coloca lá, ó, escreva uma dissertação de 20, no máximo 30 linhas, em que você descreva, em que você apresente, exponha, explique, e toma. Padrão Sebrasp. Da mesma forma, a banca começou a adotar isso há algum tempo, tá? Algum concurso atrás, certo? Uma vez que você apresentou os tópicos e os aspectos na introdução, aí você chega na parte que a gente chama de desenvolvimento. Por que o nome é desenvolvimento? Porque aqui é onde você, essa parte da dissertação expositiva ou argumentativa, é a parte que você vai desdobrar fatos e informações. Se fosse uma dissertação argumentativa, você faria desdobramento de fatos, informações e opiniões. Aqui você não precisa opinar. Aqui você vai fazer o quê, professor? O que é que eu faço nos parágrafos de desenvolvimento? Você vai explicar, você vai expor, você vai analisar, você vai dar conceito. Não pense, eu não vou explicar, eu não vou fazer uma definição aqui, porque o meu avaliador já sabe. Não pense de maneira nenhuma assim. Dê o conceito, porque isso faz parte aqui, tá? Dessa parte do seu texto dissertativo expositivo, gente. Então, na dissertação expositiva, o tema é técnico, o avaliador vai observar o teu conhecimento técnico. Você como se estivesse no carro. Explica o que são medidas socioeducativas. Elenque quais as medidas socioeducativas você, como assistente social, como na função de serviço social, vai utilizar, vai implementar. E fundamente. Aí você vai explicar, você vai expor, você vai analisar, você vai dar conceito, vai aparecer relações de causa, consequência, enfim. Por isso que é chamado de dissertação expositiva, ok? Então aqui, ó, o que é importante ter sempre em cada parágrafo, você coloca um elemento coesivo. Vamos dizer aqui, professor, que eu vou passar essa parte lá para o final. Eu não vou falar agora não, deixa eu me controlar aqui. Então olha só, o que é importante nos parágrafos de desenvolvimento? É importante que tenha a estrutura também que eu chamo de ideal da dissertação expositiva.
coloque um conectivo no início. Faça um tópico frasal, que aí a gente chama de ideia principal. E em seguida você começa a detalhar. Você começa a explicar, a expor. Consequentemente, o seu parágrafo ele vai ter uma estrutura muito boa. Ele vai ter um parágrafo, vai ser um parágrafo robusto que os avaliadores vão observar, opa, isso é uma dissertação expositiva com uma estrutura excelente. E aí você vai garantir lá os seus pontos lá no 2.2. Como mais ou menos essa aqui, ó. A princípio, vírgula, é relevante discorrer acerca das espécies de medidas socioeducativas em relação ao adolescente infrator, nesse caso aqui. Aí o que acontece, tá? Numa situação como essa aqui? Eu só tem um termo aí que não utiliza mais, eu não vou. Tem um probleminha que às vezes muda, tem essas convicções. Se tiver, por exemplo, um texto como esse aqui, alguma expressão que você viu, a gente não usa mais, você não vai usar na dissertação expositiva. Como eu falei aqui, é para você ter uma noção, ter uma ideia. Tá? Coloca o elemento coesivo nesse contexto, tá? Nesse caso aqui, opa, perdão, nesse contexto aí eu fico de olho, olha, já tem um aqui, já tem outro, então depois eu vou ter que substituir nesse sentido e por aí vai. De acordo aqui, ó, o que é que eu estou fazendo? Eu estou demonstrando que eu conheço de onde sai, qual é a fundamentação, qual é a base dessa teoria, ó. Então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, veja, nesse caso eu coloquei entre parênteses a sigla ECA. Significa que se eu quiser utilizar depois no texto, eu posso, sem os parênteses, já posso fazer isso aqui, tá, gente? Por isso que eu já fiz isso nessa parte. As medidas são, aí tá aqui, ó, vendo? Eu só estou explicando. Eu estou demonstrando que eu estudei, a banca solicitou no enunciado da prova discursiva, eu estudei, e aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou indicando, ó, a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, enfim, outros. Aí eu cito. Aí o que acontece? A banca solicitou para eu elencar e para eu explicar. Além disso, para dizer de quem é a competência. Aí o que acontece? Você vai ter que fazer exatamente o que está sendo solicitado. Aí está aqui, ó, um parágrafo. Eu estou elencando. No outro, eu vou dizer o que significa cada um desses institutos, e depois eu vou dizer de quem é a competência. E isso vai ficar muito claro para o avaliador ou avaliadora do meu texto. Aí está aqui, ó, segundo parágrafo. Ademais, ou pode usar outro elemento coesivo também, pode usar aí além disso, enfim. O adolescente infrator é obrigado a reparar o dano causado à vítima, se possível, bem como deve prestar serviços gratuitos à comunidade por um período máximo de 6 meses. Mais do que isso, ó, eu estou detalhando, eu estou destrinchando. Lá em cima eu só apresentei, só mencionei. Aqui eu estou explicando. Mais do que isso, ele é submetido a um acompanhamento por um período mínimo de 6 meses, durante o qual deve cumprir certas condições, como comparecimento regular a encontros com orientadores e participação em atividades educativas. Outro sim, pode ocorrer a privação de liberdade em regime fechado por um período indeterminado, revisado a cada 6 meses, não podendo ultrapassar 3 anos. Tá aqui, ó. Apresentei os aspectos na introdução, certo? Nos parágrafos de desenvolvimento, no 1, eu mencionei quais são as medidas socioeducativas de acordo com a ECA, e agora eu estou explicando o que a banca solicitou também, que eu apresente de quem é a competência. O que é a competência? Quem pode fazer algo e tem função, claro, aí para alguns sujeitos. Nesse caso, olha só, para eu completar as 30 linhas, não daria para eu escrever um parágrafo e depois a conclusão, para encerrar a discussão. Nesse caso aqui, aí eu explico, não esqueci que eu ia falar para você, tá? Se, por exemplo, gente, eu tivesse, ó, na minha letra, tá? Não teria como, se eu fosse escrever aqui, ó, o último aspecto é a competência e não encerrasse um texto, não ia dar espaço, eu não ia ter espaço. Então, nesse caso, o que é que você faz? O que é que eu oriento? Coloca o portanto por fim, para indicar que é o último parágrafo do texto e que o último aspecto você também está
fazendo a conclusão do seu texto. Pode fazer isso que não vai ter problema nenhum. O que não pode é, eita, eu abordei aqui os exemplos, eu comentei, eu expliquei as medidas socioeducativas. Só que agora eu vou encerrar o texto. Opa, peraí, você vai tangenciar porque você não explicou as competências, né? Quem é competente para fazer, para implementar uma medida socioeducativa? Então tem que fazer, gente. Veja bem o tema, leia bem os aspectos que tiverem lá, tá? Qual é o tipo de medida socioeducativa para o caso do adolescente reincidente? Aí você explica, comenta, fundamenta. De quem é a competência para fazer isso e tal, etc. Qual é o papel do assistente social? Tudo isso vai ter que ser respondido, ou seja, explicado no seu texto. Dissertação expositiva. Você vai expor, você vai explicar. E aqui, conclusão, ou você encerra aquilo que foi discutido ao longo do texto, ou, como nesse caso aqui, não daria para eu encerrar, eu vou apresentar e explicar o último aspecto, o último tópico. Tá aqui, ó. Por fim, são competentes para a aplicação das medidas socioeducativas para adolescentes infratores os seguintes institutos: juiz da infância e juventude. Aí eu vou explicar qual é a função dele. Por isso que eu coloco uma oração adjetiva explicativa, que analisa os casos representados pelo Ministério Público e decide qual sanção é mais adequada, levando em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais do adolescente. Só ele coloca o conectivo nesse sentido. O Ministério Público, que eu já citei aqui, só que eu vou mostrar que ele também é competente para isso. O Ministério Público também apresenta competência. Nesse caso, qual é a função dele? Promovendo a ação e fiscalizando a execução das medidas aplicadas e, por fim, nesse caso aqui, veja, tem uma vez, tem uma vez. O senhor posso fazer isso? Pode. Não posso colocar mais uma vez, que aí eu vou perder ponto, porque nesse caso aí eu estou repetindo. Repetição, nesse caso aqui, até duas vezes, é um tipo, você pode fazer isso, é um elemento coesivo, tá? Passou disso, aí sim você vai perder ponto. Então, nesse caso, eu vou ter que colocar ou portanto, tá? Ou outro conectivo que expresse essa relação semântica. Então, por fim, o conselho tutelar aqui também é competente, o qual atua na proteção dos direitos da criança, tá? E adolescente, podendo aplicar algumas medidas de proteção quando, nesse caso, né, for necessário. Pronto, gente. É isso aqui que você vai ter que fazer, tá? Se a banca solicitar um tema parecido com esse. Uma dissertação expositiva com introdução, desenvolvimento, conclusão, em que você vai explicar, vai analisar a frase temática, todo o tópico que a banca ali solicitar de você. Olha, texto pronto sobre PIA, para você tomar ideia, sobre serviço social na execução de medidas socioeducativas, tá? Sobre etarismo, enfim. Então, tá aqui o material completo, gente. O vídeo era esse. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha dado para entender, para esclarecer. E fica aí, ó. E você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no meu canal. Eu peço que você divulgue o link do meu canal, compartilhe. Ah, você que já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Eu estou aí acessível, tá? Para você que ainda não adquiriu o material, que você possa adquirir. Um abraço e até o próximo vídeo, se novamente o Papai do Céu nos permitir.